Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do PL Mulher Paraná. Hoje vamos falar um tema fundamental: como o marketing digital pode ser um grande aliado das mulheres que querem empreender, conquistar espaços e transformar suas ideias em negócios de sucesso. Além disso, vamos falar como o conhecimento dessas ferramentas pode ser útil no dia a dia, já que cheio de responsabilidades com filhos, famílias, trabalho e tantas outras demandas. Para essa conversa, tenho a alegria de receber o meu amigo de partido e da Câmara Municipal de Curitiba, o vereador e presidente do PL Curitiba, Olímpio de Araújo Júnior. Ele começou a empreender ainda adolescente, é especialista e um dos pioneiros do marketing digital no Brasil. Atuou como coordenador, gestor de comunicação, marketing e imprensa no ESAI, Fundação Getúlio Vargas, e tem ampla experiência na gestão de marketing de negócios. É fundador do Mundo Polarizado Produções e é criador do canal Mundo Polarizado, que já ultrapassou 670 milhões de visualizações. Bem-vindo, Olímpio, ao nosso podcast do PL Mulher. É uma alegria hoje contar com esse gigante das redes, sociais, do mundo do marketing digital. E tenho certeza que nós, filiadas do PL Mulher Paraná, vamos aprender muito hoje com o professor Olímpio. Como que devemos se chamar? Vereador Olímpio, presidente Olímpio, professor Olímpio? Fala aí um pouquinho pra gente. Só Olímpio mesmo. Para os amigos, pode ser Júnior também. E não precisa de muita formalidade. Que legal. Conta um pouquinho como que começou essa ideia, como que começou essa paixão pelo mundo digital, quando que surgiu. Tem uma história aí também de uma Kombi, me conta aí melhor essa história. Olha, eu trabalhei muito tempo na área comercial e desenvolvi bastante conhecimento na área de vendas. E quando a internet começou a bombar, surgir no Brasil, na verdade, ali entre 94 e 1997, eu comprei o meu primeiro computador e comecei a me interessar por aquele mundo e perceber que a gente poderia chegar muito mais longe, em mais pessoas, de uma forma bastante prática. Mas era uma época ainda que as pessoas não acreditavam na internet. Eu mesmo lembro, durante a faculdade, eu estava fazendo meu primeiro projeto grande de internet, e eu fazia faculdade de geografia, não tinha nada a ver com internet, com comunicação, com marketing, mas eu tinha um interesse na época em atuar na área de gestão ambiental, já estava fazendo estágio em uma prefeitura na área de gestão, e pensei, talvez a internet seja uma forma de divulgar o meu nome e divulgar o que eu sei sobre esse assunto, e quando eu me formar na faculdade, eu vou ter propostas boas de trabalho. E, no fim, acabei fazendo um projeto que ficou muito maior do que eu imaginava. Isso na faculdade de geografia durante a faculdade ainda, enquanto eu estava fazendo a faculdade. E acabou se tornando muito maior do que eu imaginava, tendo uma projeção nacional. E naquele momento eu comecei a perceber que o meu negócio não era a gestão ambiental, não era a geografia, mas sim comunicação e marketing. Então, logo que eu saí da faculdade, eu comecei já a procurar cursos na área. O que você viu, assim, que você sentiu ali? Era uma paixão? Você gostava? Fluía? Como que você sentiu esse chamado para o mundo digital? Bom, quando eu comecei na web foi em 1999. Não existiam redes sociais. Ainda aquele tempo que a conexão ficava lá um computadorzinho para o outro. Lá. Tem até umas malandragens que eu nem sei se eu... Acho que eu já prescreveu, então eu posso contar. Tinha um amigo que fazia engenharia da computação na época e ele morava num apartamento no mesmo andar que o meu. E apartamento de prédio de estudantes, eram só estudantes lá, e ele desenvolveu um sisteminha que derrubava a conexão dos outros da empresa lá que a gente assinava a internet. Para ser mais rápido. Para a gente conseguir conectar e ficar trabalhando de madrugada. Porque eu eu fazia a faculdade das 7 da manhã ao meio-dia, trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente da 1 até as 18 horas, fazia uma série de cursos, fazia curso de idiomas, uma série de coisas à noite, e trabalhava na internet a partir da meia-noite, que o pulso era pulso único, né? Uhum. Então, ficava aquele barulhinho do modem. Sim. E era o horário mais barato para a gente conseguir fazer. Só que daí todo mundo queria utilizar a internet nesse horário. E às vezes era meio difícil. E nesse momento, eu sempre gostei muito de escrever.
Sempre gostei muito de ler. Durante muito tempo eu não tive TV, então eu lia muito. Com 18 anos eu tinha mais de 2.000 livros em casa. Caramba. Inclusive, foi um hábito que eu passei para as minhas filhas. Elas leem muito também, muito exageradamente mesmo, né? A mais nova lê uma média de 40, 50 livros por ano. A gente que hábito lindo, é difícil de comprar tudo, né? Mas eu gostava muito de escrever justamente pelo hábito da leitura. Então, nessa época não tinha redes sociais, não tinha YouTube, vídeos não tinham condições de passar na internet. Era no máximo um GIF animado e texto. Então, era a época dos blogs, que até hoje surgiu esse termo blogueira, né? Que a pessoa que é, uma influencer ou que tem um canal no YouTube é chamada de blogueira. E não tem nada a ver com blogueira. O blogueiro original era quem escrevia conteúdos para a web. E nessa época eu comecei a escrever muito. Os meus artigos começaram a ser replicados em jornais do Brasil todo. E comecei a ter muitas propostas, né? Sobre gestão ambiental ainda. Gestão ambiental. O meu primeiro projeto se chamava Ambiente Total. Em 2003, na verdade, eu acabei vendendo esse projeto para um empresário aqui de Curitiba que montou uma empresa de comunicação chamada Ecoterra Brasil na época. E eu vim trabalhar como diretor de comunicação e marketing dessa empresa. Mas eu não fazia a mínima ideia. Aí já começou indo para... Não, daí eu caí profissionalmente. Foi o primeiro momento que eu caí realmente. Antes eu tinha percebido a internet como um filão ali de mercado. Nesse meu primeiro canal que eu tinha, o Ambiente Total, eu comecei a perceber que eu poderia colocar anúncios e vender coisas ali. Então... E foi o início, não existia ainda. Que era aquele ladinho, né? Aquele... Sempre tinha um canto do site que ficavam alguns banners. E eu lembro que na época o salário mínimo era de R$130, que era o que eu ganhava como estagiário. E eu conseguia vender cada quadradinho daquele por R$50. Uau! E daí eu já descobri que se fizesse um banner um pouco mais compridinho em cima, já valia 100. Se eu fizesse um newsletter, que na época era comunicação por e-mail, eu conseguia colocar mais uns banners ali. Então, de repente, eu estava ganhando 2, 3, 4 salários mínimos por mês em uma época em que ninguém acreditava em internet. E comecei a pensar em novas formas de desenvolver aquilo como negócio. Nem se falava em vender pela internet, era uma coisa tão longe ainda. Né? Era muito difícil convencer, tanto que isso me gerou a novos negócios que depois acabaram me destacando aí no cenário nacional e até internacional na área de marketing digital. Porque como nós não tínhamos referência, não tinha livro de marketing digital para você ler. Na verdade, nem se chamava marketing digital. Marketing digital é um termo errado. Né? Ele não deveria ser chamado dessa forma. Na época, a gente chamava de web marketing ou de marketing na internet mesmo. Né? Mas, enfim, acabou se tornando marketing digital e não tinha livro para você estudar isso. Então, nós entrávamos no ICQ, que era o WhatsApp da época, vamos fazer, né? No ICQ, nos fóruns da AOL, do UOL, fóruns de discussão, e os nerds ficavam lá trocando ideias sobre o que fazer. E a gente acabava desenvolvendo muita coisa. Eu tenho teorias e estratégias que eu desenvolvi e depois eu ensinei para os meus alunos ao longo do tempo, que hoje são usadas no Brasil todo, e tem gente que nem sabe, não faz a mínima ideia de que fui eu que criei. Você é um dos pioneiros do Brasil. É o pioneiro, né? Não sou né? Na minha época, muita gente boa, que hoje, inclusive, se destaca bastante no mercado, começou a surgir ali em 99, Você teve alguma referência 2000. Aqui nacional ou internacional para te motivar a persistir nesse caminho? Porque ainda era um caminho que, né, não tinha uma certeza, né, do sucesso. Não, mas eu acho que duas coisas se aliaram. O primeiro é que eu ainda estava em uma idade que você não se preocupa tanto assim em ganhar dinheiro ou ter realmente um negócio, um grande negócio. Né? Eu queria ter uma profissão, eu não tinha muitas ambições e era algo que eu gostava. Então, você alia algo que você gosta de fazer com algo que te dá uma renda maior do que aquela que você teria no mercado de trabalho normal, e você fala, pô, achei o negócio da minha vida. Né? Você já é um empreendedor nato, né? Porque a partir do momento que você já acredita no mercado, que ainda é novo, está desbravando ali, né? Muita gente nem cogitava, nem comentava e nem acreditava, né? Às vezes achava até hoje, né? Muita gente acha ainda
os meios digitais que podem trazer alguns perigos, tem que ter alguns cuidados, mas assim, o teu coração já falava que era o caminho, você já conseguiu naquela época já começar a ganhar seu dinheiro. Já, eu lembro que as manchetes dos jornais, das revistas, até 2010 pelo menos, era sempre sobre os riscos da internet, os riscos Sim. de comprar... Se você procurar manchetes antigas, revistas antigas, eu lembro de épocas assim que era... Todos os dias, todas as capas de revistas eram falando sobre o perigo dos golpes na internet, não use o cartão de crédito na internet. E realmente tinha um risco muito maior do que tem hoje, né? Mas as pessoas que resolveram enfrentar esse risco hoje estão muito melhor do que aquelas que ficaram apenas com medo. Então, geralmente, quanto maior o risco, maior a recompensa. E nesse caso ali eu comecei então a desenvolver muita coisa e a partir dali eu comecei a ser procurado por muitas empresas para dar consultoria, porque como as empresas não sabiam o que fazer e queriam entrar nesse mundo, elas buscavam pessoas que já tinham conhecimento na área, mas não eram grandes consultores, nem professores universitários e nem porque esses caras estavam ignorando completamente a internet, a academia, a faculdade. Eles ignoravam a internet como se fosse algo realmente bem modismo, uma coisa para criança e que não teria futuro. Se falava muito isso. Tanto que os cursos na área de marketing digital, em curso superior, em faculdades, em cursos, eu posso dizer porque eu sempre fui professor da área, começaram mais ou menos ali 2013, 14, 15, muito devagar, e dali para frente começaram a aparecer alguns, assim. Demorou bastante até o mercado de cursos mesmo entender que aquilo dali era um filão. E nisso eu já estava ministrando cursos desde 2008. Então, já na ISAI? Não, por conta própria, na minha empresa. Então, eu comecei a entender como funcionava esse mercado de treinamento e eu já fazia consultoria. E eu comecei a entender que o custo de oportunidade, a gente precisa prever o custo de oportunidade em tudo que a gente faz. Então, por exemplo, se eu vou dar consultoria para uma empresa só, quanto essa empresa pode me pagar? Agora, se eu colocar 60 empresários dentro de uma sala para dar a mesma consultoria em formato de curso, quanto que eu vou receber? E a partir daí eu fui buscando escalar o negócio. Então, em 2010 para 2011, eu já tinha administrado a FGV Online, que era a unidade de cursos online da FGV aqui no Paraná. Já estava começando a ficar online. Eu já tinha uma ideia mais ou menos de como funcionava. Só que, para você ter uma ideia, até 2010 não rodava vídeo na internet. A gente não conseguia fazer um vídeo rodar de uma aula inteira. O YouTube, por exemplo, durante muito tempo, ele era como o TikTok foi no começo. No começo ele tinha vídeos de até 1 minuto só. Depois, eu lembro quando aumentou para 10 minutos, foi uma festa de todo mundo que produzia conteúdo, porque podia pôr 10 minutos. E eu não lembro em que ano especificamente foi que, de repente, eles aumentaram e falaram, agora pode ser até 1 hora, até chegar o momento hoje que se você quiser fazer uma live interminável, você pode ficar com o conteúdo rodando lá. Tempo atrás tinha o tempo, tinha tempo definido. Então, eu lembro que quando eu comecei o meu canal em 2009, eu tinha que fazer, quando eu tinha conteúdos com mais de 10 minutos, eu tinha que gravar o conteúdo em partes. Então, era parte 1. Pode ver os vídeos mais antigos, verdade, tem lá. Parte 1, parte 1, parte 2, parte 3. Né? Era sempre assim. A gente vai esquecendo, né? Porque hoje evolui tão rápido as coisas, né? Que a gente vai esquecendo. Mas só que tinha um problema. Por mais que, num determinado momento da história, a internet tenha começado a ter a capacidade de rodar vídeos cada vez mais com maior qualidade e maior tempo, a internet das pessoas em casa, a conectividade das pessoas era baixa. Então, eram poucos lugares no Brasil que tinham banda larga, por exemplo. Mesmo nas capitais, mesmo nas cidades mais prósperas. E no interior, geralmente, ainda era internet de escada, algumas internet por rádio. Então, os vídeos não conseguiam carregar, ficavam travando. E aí, o desafio para você levar um vídeo
de curso online para a internet era muito grande. Então, eu cheguei a fazer algumas reuniões na época. Tem uma empresa aqui em Curitiba que chama DTCom, que fazia transmissão por satélite de cursos, que era aquela história meio a TV por assinatura de antigamente, que tinha revistinha e tinha os horários dos filmes, né? Lembra disso? Nossa, então, olha, você está trazendo algumas memórias aqui. A DTCom... Bom, tem algumas pessoas que não têm nem ideia do que a gente está falando não. aí, né? Não tem. Os mais jovens, acho que tem menos de 30 anos aí, talvez já não saibam. Mas a DTCom, ela tinha os cursos para empresas, né? Cursos corporativos em company, online. Inclusive, eu gravei alguns cursos lá como professor. E eles vendiam daí ou no DVD ou na transmissão via satélite. Então, você tinha que ter o aparelho da DTCom em casa para receber o sinal e assistir no horário certo que estava na revista. E eu cheguei a procurar a DTCom, naquela época ela era de um amigo meu, do João Prosdóximo, para oferecer para eles o meu projeto de desenvolver cursos online pela internet. Isso em que ano? Em 2010. 2010. E eles recusaram porque eles falaram que era inviável. Em março... Você imaginava, lá em 2010, nem vamos voltar mais, eu acho que 2010 é suficiente. Você já imaginava que 2010, um dia, chegaríamos em 2025 e você seria essa referência hoje no marketing digital? Você vislumbrava tudo isso, esse volume, né, que hoje é de informação aqui nas redes sociais? Você chegou a imaginar tudo isso? Você via pelo teu estudo diário ali, você via essa evolução? Você conseguia, né, chegar nessa ideia de hoje? É difícil você visualizar o futuro nesse sentido, porque as coisas mudam de uma forma que você não prevê. Eu acho que ninguém imaginava que a internet se tornaria o que é hoje em 2010 ou antes disso. Lembra que ano de 2000 falava que ia acabar o mundo, né? Tinha o bug do milênio. Aí depois falavam assim, vão colocar robôs substituindo os nossos operários nas fábricas. Sim. Vai ter um monte de gente desempregada, porque as máquinas, né, na revolução ali industrial. E depois, assim, hoje com a IA tão presente na nossa vida, né? Tudo hoje é IA. Nós temos cirurgias por robóticas com alta precisão, né? Retiradas de tumores inteiros. Essa semana ainda estava falando com uma amiga que retirou um tumor inteiro com 2 furinhos. Então, assim, a gente vê que a internet, a evolução de tudo, é tudo tão rápido e cada vez, assim, com mais precisão. Como que você... que é um dos pioneiros. Aqui, para nós, você é um dos pioneiros, é uma das referências. Como que você vê esse ponto que nós estamos hoje? Então, eu vou puxar uma teoria mais científica, que é a teoria das próteses, né? Então, o que é a teoria das próteses? Nós precisamos de coisas para melhorar aquilo que nós já fazemos. Eu não conseguiria chegar em 20 minutos lá da câmara onde eu estava agora até aqui no estúdio se eu estivesse vindo a pé ou correndo. Então, eu preciso de uma prótese, uma moto, um carro, um helicóptero, qualquer coisa que me traga nesse tempo. Algo que me amplifique aquele meu poder de vir até aqui. Eu não consigo enxergar direito agora porque eu já estou com um pouco de presbiopia. Então, eu preciso de uma prótese, eu preciso de um óculos que vai me fazer enxergar melhor. Mas se eu quero enxergar a uma distância de 500 metros, eu preciso de um binóculo. Então, são coisas que facilitam a nossa vida, mas não tiram o ser humano da jogada. Você não consegue cavar uma valeta gigantesca sozinho com uma pá. Você vai lá com uma escavadeira. Você vê essa evolução e faz como aquilo. Uma ferramenta para melhorar ainda a alta performance do ser humano? Com certeza. Eu acho que quando o telefone surgiu, criou toda uma teoria da conspiração. Quando a TV surgiu, o rádio ia acabar, o mundo ia acabar. Então, as pessoas não estão acostumadas muitas vezes com essas mudanças. Mas a IA, ela acaba facilitando muita coisa. Para eu chegar até aqui hoje, eu coloquei o Waze no carro com o endereço. Dá o melhor caminho. O Waze usa a plataforma do Google Maps. O Google Maps sozinho, ele só me dá o mapa.
Mas o Waze, com a inteligência artificial, ele me diz se tem uma obra no caminho, se tem polícia, se eu preciso desviar de alguma coisa, se tem um caminho mais rápido. Isso é inteligência artificial. Nem se você colocasse 2.000 pessoas para fazer isso em tempo real, em um computador, pegando informações do trânsito, não conseguiriam fazer isso. Sim. E não teriam essas 2.000 pessoas disponíveis hoje para fazer. Na área de TI, por exemplo, na área de tecnologia da informação, faltam profissionais do mundo todo. Hoje, no Brasil, se eu não me engano, esse número já pode ter mudado, faltam mais de 60.000 profissionais dessa área. Então, ou seja, é um caminho ainda para se a inteligência artificial pode suprir essas demandas, é bom. Tá. Né? Eurímpio, vamos direto ao nosso ponto aqui do PL Mulher. Vamos lá. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que estão nos assistindo aí que estão super interessadas. Vamos lá, primeiro, como que surgiu a ideia de você usar todo esse marketing digital para a política e quando que você percebeu esse chamado para a política? Bom, eu gosto de política desde criança. O meu avô era, como que eu posso dizer assim, fanático por política. Ele acordava ouvindo rádio, como todo avô do interior, liga o radinho às 5 horas da manhã, daí depois ia assistir os jornais da TV. Eu sou curitibano mesmo, mas o meu avô morava em Palmeira, que é próximo daqui a 80 quilômetros. Eu, com 3 anos de idade, eu fui morar em Palmeira, que o meu pai montou uma gráfica lá, e fiquei lá dos 3 aos 18, depois voltei para Curitiba. Então, eu estou em Curitiba novamente há 30 anos. Então, eu sou mais curitibano do que palmeirense, na verdade. Mas você nasceu aqui. Morei 15 anos lá em Palmeira e tinha aquela vida do interior. Mas o meu avô gostava, então ele tinha assinatura dos jornais, chegava lá a Gazeta do Povo, outros jornais que eu nem lembro mais. E eu lembro eu ainda muito pequeno, ele colocava no balcão da bercearia, pegava o jornal e começava a ler e mostrar, né? Esse aqui é corrupto, ó, vagabundo. Que bonitinho. Então, eu ficava me explicando ali. E eu assistia os jornais da TV com ele, eu ouvia a rádio com ele. E estava sempre presente ali, né? Enquanto os meus pais trabalhavam, muitas vezes fora do horário de escola, eu estava na casa dos meus avós. E acabei desenvolvendo um certo interesse. Então, eu sempre tive um contato com a política como qualquer cidadão tem, ouvindo notícias, acompanhando, criticando. Mas em 2021, eu resolvi vender a minha empresa de treinamentos, aquela que eu montei lá em 2010, de treinamentos online, né? Que eu já tinha de treinamento presencial muito antes. Em 2011, depois de eu ter oferecido lá na DTCom, eles recusaram. Eu criei a minha própria plataforma de cursos. Não existia plataforma de cursos ainda no Brasil. Olha que legal. A Hotmart não existia, que é a mais famosa. Sim. E todas as outras não existiam. A Hotmart surgiu, acho que depois de 2012 ou 2013. E eu mesmo programei sem nunca ter feito programação na minha vida. Programei a minha plataforma, criei, vendo tutorial na internet. E lancei em março de 2011 o meu primeiro curso. Vendi milhões. Dei palestras no Brasil todo por causa disso. Lancei livros, ganhei meu título de doutor honoris causa nos Estados Unidos. Tive mais de 50 mil alunos em 15 países. Só que eu cansei. Chegou em 2015, 2016, eu já estava buscando outra coisa para fazer que eu pudesse sair daquilo. Eu trabalhava com marketing digital desde 99. Eu estava cansado de ouvir as mesmas coisas, de falar as mesmas coisas e de estudar só aquele assunto. E em 2020 para 2021 ali, depois que eu publiquei meus livros... Logo na pandemia. Durante a pandemia eu não tinha o que fazer, escrevi 3 livros. Uau! Aí eu aproveitei meu tempo livre, escrevi 3 livros, publiquei. E o meu trabalho acabou sendo reconhecido por uma universidade da Flórida e eles me deram o título de doutor honoris causa. Eu falei, cara, já fiz tudo o que eu tinha que fazer nessa área, não quero mais. E por uma incrível coincidência, Deus vai colocando as coisas no nosso caminho. Um aluno meu de São Paulo acabou me procurando e falando, você não quer vender a tua empresa? E eu falei, cara, é o que eu mais quero. Só me diga quanto. Eu falei, não vou nem te fazer proposta, me diga quanto que você paga que eu te vendo. E vendi a empresa para ele, vendi os direitos dos livros, inclusive, vendi os cursos que eu tinha, ele continuou tocando lá. E falei, agora eu estou em casa sem fazer nada, vou fazer o que da vida? E eu tinha já muita vontade de desenvolver um canal do YouTube, onde eu pudesse aplicar tudo que eu sei de marketing e de comunicação, mas independente da área de marketing. Eu não queria fazer um canal falando de marketing, de novo, falando sobre algo muito diferente. E eu era meio viciado nos documentários do Brasil Paralelo e de alguns outros canais de YouTube. Aquela sementinha lá do seu avô.
Isso aí. Então eu assistia muito os documentários, todo tipo de documentário, mas eu gostava muito dos documentários do Brasil Paralelo. Então eu comecei a desenvolver o projeto de fazer um canal de documentários. E o Mundo Polarizado não nasceu... E qual foi o seu primeiro documentário que você fez? Pô, já não... Você lembra? Ah, foi sobre a Globo. Eu fiz sobre o fim do império da Rede Globo. Foi dia 21 de fevereiro... Você já chegou colocando a mão no vespeiro. Isso, 21 de fevereiro de 2021, que foi quando eu lancei o meu canal. Então, não foi 21, foi 15 de fevereiro de 2021. E esse vídeo deu mais de 2 milhões de visualizações já de cara. E mais de 100 mil inscritos no canal já, até hoje já no primeiro vídeo. Tá online e tudo? Não, porque eu perdi mais de 1.000 vídeos em 2022, quando o meu canal foi tirado do ar, né? Inclusive, agora nós estamos vendo as denúncias. Hoje eu sei quem foi, por que foi. A gente já vai tudo falar documentado. disso aí. Tá tudo documentado. Mas eu tive o canal tirado do ar, perdi monetização, fiquei 1 ano no limbo da internet. Inclusive, para recuperar depois tudo foi bem difícil. Mas nessa época eu perdi mais de 1.000 vídeos, incluindo muitos documentários que eu tinha feito. E no começo a ideia não era fazer documentário sobre política, mas o tema política estava muito forte ali, né? E eu comecei a fazer, eu fiz um sobre 1964, esse eu acho que até ainda está no meu canal, sobre a China, sobre o Foro de São Paulo, que é um documentário muito bom. E daí eu resolvi fazer um sobre o Lula. Aí eu fiz sobre a vida do Lula, inclusive que não quero nem falar, mas poderia me dar cadeia. Mas está lá no meu canal ainda, esse está publicado lá. Fiz um sobre o Lula, bombou. Daí eu pensei, vou fazer sobre o Bolsonaro. Daí eu fiz um sobre o Bolsonaro, explodiu. Daí eu fiz mais um, eu fiz isso 3, em acho, sobre o... 2022. 2021, não, 2021 ainda. 21. Bem no começo de 2021. E nesse momento eu comecei a acompanhar muitos canais que mostravam análises das notícias do dia a dia. E para mim era muito desgastante fazer documentário, porque eu levava, em média, 44 horas de trabalho para fazer um documentário de 20 a 30 minutos. É muita dedicação, né? Não existe mágica, né? Não, era da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, 6 dias por semana, 5 dias, não vou exagerar, 5 dias, 6 dias por semana. Então eu começava, às vezes no domingo, às vezes na segunda, para lançar lá na sexta-feira, no final da tarde. Daí, sexta-feira eu lançava um, no sábado de manhã eu já começava a pesquisar o próximo. Olímpia, é legal você falar isso, uma pausa aqui para a gente até colocar, porque às vezes as pessoas desistem na primeira dificuldade, né? E daí ela chega hoje para você e fala, nossa, Olímpia, você tem sorte. As pessoas se confundem, não é sorte, é dedicação, é entrega. Esse é um requisito fundamental, né, para que a gente tenha sucesso, né? Você veja, eu vou pegar um gancho disso que você falou. Eu trabalho na internet desde 1999. Eu vi todas as redes sociais surgirem. Eu dei aula disso. Eu ensinei milhares de pessoas a ter sucesso na internet e milhares delas tiveram e têm até hoje, inclusive, muita gente com muito sucesso no mercado. Tem alguém que você pode citar para a gente? Tanta gente assim de cabeça, eu não selecionei além ninguém. Além do Olímpio, né? Mas assim, não, são muitas empresas, assim, políticos, empresas, celebridades, pessoal famoso do marketing digital. Se falar o meu nome, muita gente aí vai falar, poxa, fui aluno do Olímpio também. Mas eu comecei a estudar isso durante muito tempo e eu nunca conseguia ter resultado no Instagram. O Instagram, para mim, era uma dificuldade muito grande. Tanto que eu desisti do Instagram. E fiquei sem fazer o Instagram durante alguns anos. O meu Instagram não ia. O teu forte mesmo foi agora não, mas antes era o YouTube, O meu forte sempre foi 2 coisas, o Facebook e o YouTube. Durante muito tempo, o Facebook foi o meu carro-chefe. Depois eu entrei no YouTube com o canal Mundo Polarizado e daí ambos davam um resultado muito bom. Mas o Instagram que tem uma dinâmica diferente, porque cada rede social tem uma dinâmica diferente. Sim, é importante a gente... Quando a gente for movimentar alguma das redes, estudar primeiro a movimentação da rede, né? Você tem que entender uma série de coisas, né? Eu já vou falar sobre isso. Mas, resumindo, mesmo com todo o meu conhecimento na área, eu consegui fazer sucesso no Instagram no final de 2022. Desculpe, de 2023. Dezembro de 2023, mais ou menos, depois de dezenas de tentativas de formatos de conteúdo diferentes, um dia eu fiz um conteúdo que explodiu.
Eu falei, opa, agora eu entendi o caminho certo. E daí eu comecei a repetir aquele formato. Ou seja, não é só de você bombar um vídeo, é Não. encontrar a veia, é encontrar o caminho. Exatamente. Todas as redes, esse é o segredo? E aí vem uma questão importante, né? Daí a gente já entra numa parte já de treinamento aqui mesmo. Mas eu só quero que você termine de falar sobre o teu chamado. Quando você sentiu que é na política que eu tenho que entrar. Ah, tá. Então ali, daí, quando eu comecei a fazer esses documentários, eu senti muito prazer em fazer aquilo, porque eu pensei, finalmente eu encontrei uma coisa que eu gosto de falar. Te deu prazer. Que eu gosto de tratar, que eu faço assim, não é um... Eu estou me divertindo fazendo isso, praticamente, sabe? E defendendo algo que eu acredito e tendo resultado. Porque tudo que você faz e você não tem resultado, você deixa de gostar. Não importa o que seja, né? Você adora comer, sei lá, bolos. Aí você começa a falar, vou ganhar dinheiro vendendo bolo. Daí você vai fazer um bolo, não ganha dinheiro, você começa a odiar aquilo dali. Então, não importa o que você faça, o resultado te incentiva a continuar fazendo. Assim como a falta do resultado te desestimula. E aí eu comecei a ter um resultado muito bom e eu falei, entre um documentário e outro, eu tenho que colocar alguma coisa no meu canal durante a semana. Porque eu demorava uma semana entre um vídeo e outro. Sim. Então, eu comecei a fazer vídeos como eu faço hoje, comentando notícias. Então, saía uma notícia, fazia um vídeo de 5 minutos comentando aquela notícia. E, de repente, explodiu mais do que os documentários. Enquanto os meus documentários estavam tendo ali 400, 500, 600 mil views, eu fazia um vídeo, às vezes, de 5 minutos falando de uma notícia, eu tinha o mesmo resultado em 5 minutos, porque era sentar na frente da câmera, comentar e parar de gravar. E aquele documentário demorava 44 horas para fazer, entre pesquisa de conteúdo, roteiro, edição, publicação, gravação. E daí eu comecei a ampliar os vídeos de comentários políticos, de comentarista político, e reduzir os de documentário. Até que eu parei de fazer os documentários e continuei fazendo só o que eu faço agora. Só que eu tenho um formato para cada rede social. Então cada rede social tem seu formato. Cada rede social tem seu formato e tem seu público diferente. O público do Instagram que me segue, existe uma sobreposição de público. Provavelmente uma quantidade de pessoas é a mesma das duas mídias. Mas é interessante, por exemplo, no Instagram eu faço vídeos de até 1 minuto e meio, às vezes um pouquinho mais, 2 minutos, 3. E no YouTube eu faço lives que às vezes chegam a 30 minutos. Então, que são mais longas. O público que gosta de conteúdo longo não gosta do conteúdo curto e vice-versa. E é interessante, tem gente do YouTube que reclama dos meus vídeos curtos. E tem gente do Instagram que reclama dos vídeos longos do YouTube. E a mesma forma, por exemplo, o Facebook. O Facebook, hoje, são pessoas de uma idade um pouquinho mais avançada, né? O Instagram seria... Nem diria mais o jovem, porque o jovem está no TikTok também, é isso? Eu não diria mais essa questão de idade, tá? Eu tenho os dados etários assim, de todas as redes sociais. Hoje ele está bem todas elas estão bem diversificadas. Mas, por exemplo, o Facebook ele tem uma característica. Ele pega muito o pessoal do interior. Certo. Tá? Você quer atingir... Eu pego, por exemplo, cidade ali onde a minha mãe mora, Palmeira. Todo mundo usa o Facebook. Todo mundo. Então... eu não tenho mais Facebook, fui banido. Então, mas ficou lá o meu canal lá. Nós não estamos num país com liberdade de expressão. É a democracia relativa, né? Que banido é esse? A democracia relativa. É esse, né? Desculpa, mas o Facebook, então, mais comunidades ali do interior, mais, né? É muito comum. O interior eles usam os grupos, né? Então, esses grupos de compra e venda, grupos de amigos, tudo mais, é muito comum. Aqui no Paraná, pelo menos, todas as cidades ainda que eu conheço... Ainda é uma ferramenta muito usada? O Facebook hoje é a rede social mais utilizada. Tem gente que não acredita nisso. Se você pesquisar hoje, estatisticamente, em número de acessos e tudo mais, o Facebook ainda é mais utilizado. Daí você pega o Instagram, que é óbvio que tem uma predominância do público mais jovem. Eu estou anotando tudo aqui porque eu estou tendo uma aula já, gente. O Instagram tem uma predominância de um público mais jovem, mas não é só o jovem. As pessoas também mais maduras também estão lá. Tá? A prova disso é que o meu público do YouTube é muito parecido em faixa etária com o público do Instagram. Mas nem sempre é o mesmo público, porque tem essa questão também da preferência de formato de conteúdo.
E você abrange, às vezes, regiões diferentes também, por incrível que pareça. Então, quando você usa mais redes sociais, você consegue atingir mais pessoas em lugares diferentes e pessoas que muitas vezes nem sabem que você está na outra rede social. Uma outra rede social que tem essa característica é o X, do Elon Musk, o antigo Twitter. Ela é uma rede muito segmentada de um nicho de pessoas que gostam de determinados temas. Existem comunidades muito fortes dentro do X. Então, por exemplo, se quer falar de Big Brother, todo mundo que gosta de Big Brother está lá. Mas é muito dinâmico também, justamente por isso. Eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade de acompanhar o X, né? Porque nosso volume dia a dia, correria... eu não consigo nem usar o X. Aí você dá uma lida ali, de repente já é tudo diferente, então eu não consigo ainda acompanhar, né? Porque eu acho que o X exige uma dedicação mais constante ali, né? Da presença sua na rede. O X ele é um microblog. Então, ele é um lugar que foi feito a princípio, quando era o Twitter, para que você fizesse comentários rápidos mesmo. Na época, acho que eram 140 caracteres. Agora, se eu não me engano, são 280, alguma coisa assim. A ideia é realmente pequenos pensamentos, comentários, para levar alguma discussão de algum tema. E acabou virando uma ferramenta principalmente da política. Hoje o X é onde estão todos os líderes políticos, todos os jornalistas. Se você quer como uma fonte de conteúdo, por exemplo, a minha principal fonte de conteúdo hoje é o X. É o X. Mas você tem que saber como procurar lá também. Ela é como um indicador para o teu canal, para os teus conteúdos. Justamente por elas ter essa característica de conteúdo curto, rápido, ela acaba sendo usada para atualizar o que tem no momento. Então, você consegue informação muito rápida ali do que está acontecendo agora. Se eu entrar agora no X, provavelmente as notícias de agora já são diferentes de 1 hora atrás ou de meia hora atrás, quando a gente começou a falar. Então, ali você consegue ter informações muito rápidas e todo mundo que é relevante, vamos supor assim, na nossa área, na política, está lá. E essas pessoas, quando tem alguma coisa para comunicar, elas comunicam primeiro ali. Então, o Trump, ele quer comunicar alguma coisa, ele faz lá uma postagem rápida ali no X. E gera impacto. E gera impacto, porque como ali estão os multiplicadores, né? Todos os jornalistas estão ali, os comunicadores, os youtubers, os influenciadores. Então, ali, todo mundo está seguindo esses caras. A hora que ele falou alguma coisa, você já vê aquela notícia repetida na imprensa do Brasil inteiro imediatamente. É muito rápido hoje. E aí você tem que ter também a sensibilidade e a velocidade de processar essas informações muito rápido e publicar isso antes que os outros. Porque tem essa questão também. Hoje não é à toa que os jornais acabaram, né, perdendo a sua força. Por quê? Porque 1 hora já é notícia velha. Né? Se você perceber isso, a mudança da comunicação, inclusive aproveitando mais esse teu gancho, o que era o jornalismo até 10 anos atrás? Era o William Bonner sentado numa bancada, lendo um teleprompter e depois um repórter fazendo uma explanação sobre alguma coisa. Hoje, o jornalismo são 4 ou 5 pessoas comentando uma notícia. Então, ou seja, requentando algo que já está público. Que já está público. Então, eu não vou falar nem o jornalismo. Não tem mais furo de reportagem, né? O repórter, ele é um cara extremamente importante dentro da comunicação. O repórter, ele nunca vai morrer dentro da comunicação. O jornalista, o apresentador, o âncora de jornal, talvez desapareça. Vai perdendo um pouquinho porque o repórter é aquele cara que vai pesquisar essa notícia que depois vai viralizar e todo mundo vai comentar. Então, tem essa questão também. Sim. Eu não sou repórter, eu não sou jornalista. Eu sou um comentarista. Um analista político. Então, eu vou pegar todo esse conteúdo e aí vem o diferencial do conteúdo. O que as pessoas querem hoje? Elas não querem só a notícia. Elas querem que você investigue e interprete a notícia. Então, antes de vir para cá, por exemplo, eu fiz uma live de um assunto específico que está bombando aí na mídia e que ninguém tinha se ligado de pesquisar vamos dizer, o personagem da notícia ali.
E eu fui lá, fiz uma pesquisa um pouco mais abrangente para descobrir quem esse cara era, consegui fazer as conexões, já descobri notícias relacionadas a ele que explicavam essa notícia mais nova e dei um novo cenário para aquela notícia que foi dada pela mídia como se fosse algo muito simples e por trás daquilo tinha muito mais conteúdo. Então, o que atrai as pessoas para o meu conteúdo hoje é essa investigação. Que legal. É essa busca de informações que que os outros não foram buscar. Tá, e esse comentarista, esse investigador aí de matérias políticas, sentiu esse chamado e você achou que você deveria dar algo mais à sociedade, já mais do que você vinha contribuindo nas redes digitais? Então. E foi aí que você despertou para esse chamado político de participar de um pleito eleitoral? E candidato a vereador foi a primeira candidatura sua? Foi a primeira, mas assim, eu já trabalhei na política outras vezes, né? Então, antes de entrar na faculdade, eu trabalhei em uma prefeitura na área de comunicação. Naquela época já cheguei a ser citado na época na imprensa da cidade como um possível candidato a vereador. Olha que legal. E não tinha interesse. Depois, quando eu trabalhei em outra prefeitura, em outra cidade, na prefeitura não, desculpe, eu fui professor em comunidades carentes e, de repente, essas comunidades acabam te vendo como um líder dentro daquele grupo ali e começaram a me ventilar ali também como um possível candidato a vereador naquela cidade, mas eu também não tinha interesse. Inclusive, chegaram a me oferecer, na época, a presidência de um partido. Olha, que queriam criar aquele partido que não tinha ainda na cidade. Lá Deus era um estava te partido preparando novo. ainda. E eu falei, não quero, estou fora da política, não é meu negócio, não tem nada a ver com isso. Depois, em 2014, eu dei consultoria para alguns políticos. Todos os políticos que eu dei consultoria se elegeram como os mais votados. Olha que bacana. E daí um desses políticos, que hoje é cacique de um partido, que eu também não vou citar o nome, tentou me colocar na política também, falou, cara, você tem que entrar na política, você serve para isso. Eu falava, não quero saber, eu sou empresário, eu sou empreendedor, não tenho nada a ver com isso, sou professor, não tenho nada a ver com isso. E fui protelando essa situação. Mas, no fundo, eu acho que eu sempre quis um pouco. Então, em 2022, eu cheguei a pensar em me candidatar a deputado federal, que era uma época que o mundo polarizado realmente estava explodindo, estava muito forte. Mas é muito difícil você dar o primeiro passo na política, principalmente querendo sentar na janela já de cara. Né? Então é difícil um partido olhar para você, por mais que você seja um cara ainda mais quando que você tem nunca um foi potencial. testado Exatamente. numa urna, né? Ainda hoje, o mundo digital, né, ele é uma ferramenta, né, que acaba sendo ainda uma surpresa para os municípios, né? Sim. Para os partidos, desculpa. Porque tem muita gente que é super blogueiro, né? Super conhecido e tal, e chega na hora de testar na urna, não entrega aquilo que o partido estava buscando. Isso. Porque o partido, ele busca o quê? Pessoas fortes, com capacidades reais de se eleger, para ter uma chapa, né? Quanto mais pessoas fortes no partido, mais representantes ele terá, né? Perfeito. E olha, isso foi muito bom que você falou, porque essa eleição de 2024, ela provou muito isso. Lá em 2018, muito influenciador entrou pela onda do Bolsonaro. Sim. Em 2022, ainda muita gente conseguiu ainda se manter, mas muitos saíram. Muita gente que era famosinha da internet não conseguiu se reeleger. Porque assim, eu acho que porque não mostrou trabalho. Não mostrou trabalho, né? Uma coisa é ter discurso, é isso que eu ia falar, isso, né? Perfeito. Essa entrega que às vezes alguns blogueiros, né, prometem e acabam decepcionando o público, o eleitor, né? Isso. E a gente vê assim que nem sempre o partido investe, por quê? Porque pode ser uma surpresa tanto boa quanto ruim. Quanto negativa, né? E 2024 aconteceu muito isso. Teve muita gente famosa, inclusive amigos meus que foram candidatos, gente grande, que na internet, maior do que eu, e que não conseguiram se eleger vereador nas suas cidades. Então, tem muito da credibilidade e do engajamento que você tem. Não basta você ter visibilidade se a tua visibilidade também for ruim. E uma coisa assim que me chama muito a atenção, e provavelmente você vai poder aqui mostrar para a gente assim, com mais propriedade,
o público, ele sente quando você tá só com uma máscara aqui, dizendo Perfeito. que você é de direita, dizendo que você defende a família, defende a pátria, porque virou até um slogan, né? Deus, Virou. pátria, família e liberdade. Mas você pergunta, eu falo assim, o que é defender Deus, pátria, família e liberdade? Sabe, dá aquela, né? Então, assim, você percebe quando alguém, você que foi professor, né, e é professor ainda, você percebe quando alguém está com um discurso pronto para um projeto de poder e não com o propósito de ajudar as pessoas na política? Dentro do marketing, eu não estudei só marketing digital. Eu estudei programação neurolinguística, neuromarketing, estudei marketing político. Durante muitos anos, fui professor de diversos cursos de pós-graduação em diversas áreas, inclusive de marketing pessoal e de branding, né, de criação da marca pessoal. E aí você vê, né, essa questão de criar rótulos, criar uma campanha em cima de um produto ruim, de um produto que não entrega aquilo que realmente passa. Por exemplo, o Duda Mendonça vendeu um Lula por um período lindo. Exatamente, esse é o melhor exemplo. Maravilhoso, né? Que quem conhecia do ramo da política sabia que aquilo lá era uma super ferramenta do marketing. Sim. Inclusive, esse exemplo do Lula, eu tenho uma história engraçada. Eu estava no Rio Grande... Duas histórias, assim. Eu estava no Rio Grande do Norte, em Natal, dando um curso, um treinamento lá de uma semana para umas 300 pessoas, mais ou menos. E lá a gente sabe que tem muita gente da esquerda, né? E eu fui fazer esse exemplo do Lula, e nem era um curso de marketing político, era de marketing normal, mas eu fui dar um exemplo de como o marketing vende qualquer tipo de produto, mas se o produto for ruim, depois as pessoas param de comprar porque o produto estava estragado. Sim. E eu inventei de fazer essa piada, coloquei uma foto do Lula sindicalista e do Lulinha paz e amor. Eu juro para você, acho que umas 100 pessoas levantaram e foram embora. Imagina, bravas você mexeu comigo. no vespeiro. E teve lá. gente que ficou porque pagou o curso, mas ficou pé da vida comigo, brigando comigo até o final do treinamento. E lá no Maranhão eu fui fazer uma piada também com a família Sarney, em São Luís lá. E daí alguém perguntou, né? Tinha acho que 390 pessoas no curso. E alguém perguntou, escuta, dá para ganhar dinheiro mesmo com marketing? Eu falei, olha, só tem uma coisa que dá para ganhar mais dinheiro do que marketing. Ter nascido na família Sarney. Nossa. E naquela semana eu tinha um curso que estava contratado pela Rede Globo lá, que eu ia dar o treinamento para a equipe da Rede Globo. No final dessa aula, o pessoal veio me avisar lá, olha, a Rede Globo cancelou o curso com você. Pode voltar embora. Então... Ou seja, nem sempre dá para ser sincero. Não dá. Você tem que saber o ambiente que você tá para fazer a piada, né? Mas dá para identificar quem é um produto do marketing com certeza. Quem está falando a verdade? E esse é um grande problema. Hoje a gente vê muito isso, né? No marketing político, tem muita gente criando personagem. Então, é o personagem patriota, é o personagem que anda com a bandeira, que faz isso e que só faz aquele discurso. E, de repente, você começa a ver a vida pessoal dele e não casa. Né? Então, as pessoas gostam de gente espontânea. Porque hoje está um mundo em busca de likes, né? Isso. Principalmente, assim, quem quer uma projeção política, às vezes cria polêmica só para aparecer na mídia, para aparecer nas redes sociais, né? E aí você tem que pensar, existe estratégia, existe a questão mesmo de criar situações muitas vezes para polemizar e gerar, e nem sempre isso está necessariamente errado. O problema é quando a pessoa tenta ser o que ela não é. E isso é uma das primeiras coisas que eu falo nos treinamentos quando eu ministro. Você tem que ser o que você é, porque existe uma questão de personalidade que a psicologia explica, que é o perfil natural e o perfil adaptado. Então, o teu perfil natural sempre vai prevalecer. Se você é uma pessoa arrogante, babaca, e você quer ser gente boa, uma hora você vai estar pressionado e você vai voltar a ser arrogante e babaca. Sabe? Você não consegue fingir o tempo todo. E o público percebe. E o público percebe, isso é muito claro. Então, é a mesma coisa, o cara que tem uma vida toda desregrada e daí ele quer dar uma de santinho. Eu, por exemplo, eu tenho um perfil de vida que as pessoas veem que eu faço aquilo que eu prego. Eu não tenho... A minha vida é um livro aberto, inclusive, e as pessoas que me conhecem sabem que tem naturalidade. Então, você fala de uma forma espontânea e as pessoas conseguem sentir aquilo, que você realmente não está vendendo uma ilusão. E quando o discurso é muito formatado para tentar convencer as pessoas... porque o que o ser humano gosta é de espontaneidade, naturalidade e até mesmo dos defeitos que a pessoa tem. Dá para dizer, então, que
tem que desconfiar de quando é tudo muito certinho? Ah, com certeza, né? Aquele casal 100% correto, Sem tudo dúvida bonitinho nenhuma. nas redes sociais, tem algo por trás. Nem sempre é tudo que a gente vê na internet, nem né? sempre as pessoas são aquilo que elas parecem, mas quando é muito estereotipado, eu acho que passa mais desconfiança. Porque, assim, eu vejo, assim, que às vezes... e tem muitas pessoas, né? Que podem até entrar numa depressão, porque você vende uma vida tão perfeita, às vezes, nas redes sociais, que você fala assim, eu nunca vou conseguir tudo aquilo, né? E, às vezes, a pessoa está usando um carro emprestado, Normal. Tá numa casa de um amigo, tira foto, tal. Então, assim... temos que desconfiar de tudo que nos apresentam nas redes sociais, vereador? Com certeza. Hoje em dia, na verdade, tudo faz parte de um grande esquema de marketing, né? Então, os influenciadores, por exemplo, eles sempre estão vendendo alguma coisa para você. E para vender aquilo, eles precisam passar uma imagem que tem que transmita algum tipo de desejo em relação àquele produto, de empatia e de conexão com a personalidade deles ou com o desejo de viver a vida daquela pessoa. Então, por exemplo, tem uma teoria que ela nem vem do marketing, que é o ser no outro. Então, a pessoa, por exemplo, você vê o Neymar utilizando um tênis de uma determinada marca. Então, a pessoa ela acredita que se ela usar um tênis daquele dali também, ela está mais próxima do Neymar. Que loucura, sabe? Né? E essa coisa da conexão dos produtos, que é um exemplo absurdo de marketing, assim, que eu fiquei simplesmente assim, abismado com o que aconteceu nos últimos dias, que foi aquela onda do morango do amor. Sim. Né? Todo mundo queria comer o morango do amor. Todo mundo queria um doce ruim, na verdade. Não, um negócio de açúcar que quebra... Muita gente quebrando o dente, os quebrando dentistas que o dente, ficaram felizes, soltando né? as placas do dente, Eu não acho sei que o aquilo quê. foi uma campanha de odontologia aí, Não sei o que foi. Vamos lançar o morango do amor para quebrar o dente do povo aí. Mas ali sabe o que você vê? O poder da influência. Sim. Entendeu? Então, ali você entende por que esses influenciadores ganham tanto dinheiro. Principalmente os que têm, lógico, mais seguidores. Porque as pessoas realmente elas querem ser aquilo que os outros são. Elas querem tentar viver um pouco da vida daquelas pessoas de alguma forma. Então, se elas não podem ter a vida daquelas pessoas, elas querem experimentar a vida daquelas pessoas experimentando algo que aquelas pessoas usam. E assim como o influenciador político, as pessoas querem confiar na opinião, as pessoas querem se identificar com aquilo que ele está vendendo como discurso, mas elas também querem ser como ele. Então, Sim. a pessoa fala, cara, eu quero seguir esse cara porque eu quero aprender com ele. Porque talvez se eu aprender um pouquinho do que ele fala todo dia, eu também possa ser como ele. E é muito importante isso, né, Olímpio? Porque muita gente acha que política é coisa ruim, política é coisa de ladrão, política não presta, tal. Mas tudo é política. Tudo é política. E tudo envolve. E quando a gente não gosta de política, a gente é comandado por pessoas que gostam de política. Se você não gosta de política, não quer escolher bem um candidato, ou não quer ser candidato, alguém vai escolher por você e alguém vai se candidatar por você. Então, nós temos obrigação de entender o mínimo sobre a economia, sobre a política que está comandando o nosso município, comandando o nosso estado, o nosso país. Por quê? Porque nós seremos comandados. E nós vamos sofrer e também ter as benesses de políticas boas, né? De bons políticos intencionados ali para que a gente possa ter uma vida diferente, né? E quanto mais pessoas com propósito, menos teremos a possibilidade de ter pessoas aí, como a gente está vendo aí no nosso governo federal, nesse desgoverno que a gente está vivendo. É verdade. Mas, Olímpio, nós estamos aqui num bate-papo muito gostoso, nós, né, estamos nos encaminhando quase para o final, e eu preciso conversar com você sobre as nossas filiadas. As nossas filiadas que estão começando com esse movimento chamado pela Michelle Bolsonaro, eu aqui na missão de levar esse chamado a todas as mulheres paranaenses para que venham se filiar ao PL, venham falar mais de política. E muitas aceitaram esse desafio, colocaram seu nome, saíram da arquibancada, vieram para a arena da batalha e vamos trabalhar, vamos colocar o nome.
Algumas conseguiram sentar já numa cadeira, Uhum. né? Mas algumas ainda não. E algumas têm muitas dificuldades, algumas não, a maioria tem muita dificuldade. Não sei se é coisa de mulher, porque eu também sofri isso, eu tenho... esse detalhezinho saiu errado no meu vídeo. Uhum. O que você falaria para nós como uma dica fundamental? Nós temos que ter aquela perfeição no vídeo, nós temos que ter alguém para nos ensinar, ou vai com fé, defende com propriedade aquilo que você acredita? Quais são os requisitos para que a gente possa ter sucesso nas redes sociais? Bom, tem a história de que o bom é inimigo do ótimo, tá? Se você quer o ótimo, muitas vezes você acaba não fazendo porque você está sempre esperando ter o equipamento perfeito, o áudio perfeito, o ambiente perfeito, a roupa perfeita, o texto perfeito. E às vezes é bem aquele vídeo mais natural que você faz, que você não tinha a mínima intenção de viralizar, que funciona. Eu costumo dizer, hoje as redes sociais são muito menos exigentes do que eram no tempo que eu comecei. Eu tinha um problema muito grande, por exemplo, eu tenho um sotaque muito carregado, né? Eu cresci aqui no interior do Paraná, sou curitibano, então virou uma mistura de sotaque. Em 2010 a 2014, as pessoas me criticavam muito, principalmente as pessoas de outros estados, pelo meu sotaque. Então, hoje em dia, a gente tem uma quantidade tão grande de diferenças culturais na internet que todo mundo acha bonito. Então, o diferente virou algo legal. Sim. E isso era uma coisa que me incomodava muito. Então, você vai tentando melhorar alguma coisa. Quando eu comecei, os meus vídeos eram horríveis. Eu demorei muitos anos para ficar com um vídeo bom. Eu comecei a gravar vídeo em 2009. Eu comecei a fazer vídeos que eu comecei a considerar bons em 2015. Tá? Então, você demora para aprender. Sentar na frente de uma câmera e falar é uma das coisas mais difíceis que existe. Nossa, tem gente que fala super bem, né? Mas ligou um celular, hoje já trava, e olha, né? Eu, dependendo do lugar que eu vou, eu tenho dificuldade, assim, eu demoro para... Eu fui dar uma entrevista em um podcast lá em São Paulo e ficou horrível a minha entrevista. Ou seja, o frio na barriga É faz ruim. parte. E daí tem um ambiente, a empatia que você tem com a pessoa que está do outro lado, o tipo de pergunta que te fazem, se vão te deixar constrangido ou não, sabe? Se é algo... Então, é uma situação tensa sempre, todas as vezes, mesmo que você esteja em casa sozinho. Então, a ideia é grave o máximo possível. Eu mostrei esses dias para a minha equipe que eu tinha que gravar um vídeo sobre um projeto lá da Câmara. Eu devo ter gravado o mesmo vídeo mais de 30 vezes, Carlice. Ou seja, é natural. E eu faço isso eu gravo vídeo desde 2009. Então, eu gravei mais de 30 vezes entre erros, não ficou bom, não ficou legal, Se a pessoa não ficou contente com o primeiro, é que todo mundo vê o vídeo, ele acha, pô, esse cara sentou e pá, falou de primeira, sabe? Só vê o resultado. Só vê o resultado. Tem um processo. Tem um processo. Mesmo na TV, lembra quando tinha aqueles vídeos de cortes do vídeo show lá? Os erros da TV, os erros de não sei o quê. Daí o cara para e dá risada e grava de novo, e grava de novo. É a mesma coisa. Eu sempre falo que se um dia a minha equipe se rebelar contra mim e começar a mostrar todos os meus erros, eu tô ferrada. E aí, eu nem entendo de futebol, mas eu vou dar um exemplo do futebol. Né? O cara que bate pênalti bem, ele treina 1000 vezes até conseguir fazer um pênalti bom. É isso aí. E as pessoas acham que elas vão sair agora, parar na frente de uma câmera em casa e fazer um vídeo perfeito. Não vão. Ou esqueça a sorte. Vão. É processo. É processo, estudar, tentativa, é erro. Trabalhar, Isso. E daí você tem que ver muito o feedback das pessoas. Né? O que é feedback? É o retorno. O que é que as pessoas falaram para você sobre aquilo. Não preste muita atenção. Vai ter a maior parte das pessoas que vão entrar para falar alguma coisa vão entrar para te criticar. Os que gostaram não entram. E geralmente quem critica né? é que está lá na arquibancada que não teve a coragem que você teve. Né? Mas mesmo assim é bom entender o feedback. Eu gostava muito quando as pessoas me criticavam em alguns pontos, mas você tem que entender isso como um direcionamento. Então eu pensava, esse cara tem razão. Tá? Eu aceito muito feedback, eu gosto que as pessoas me deem feedback. Lógico que você tem que separar o que é feedback e crítica, né? Mas, assim, eu vejo que é importante Só que, assim, eu parei um pouco, Olímpio, de ligar
para o que as pessoas tanto falam. E eu aonde que eu comecei a gravar mais vídeos, eu comecei a conversar mais com as pessoas, eu comecei a ter menos medo das câmeras, menos medo do que as pessoas vão falar, a partir do momento que eu comecei a aceitar que eu não sou perfeita. Perfeito. E aquilo que eu já falei, as pessoas gostam de espontaneidade. Não tente copiar ninguém e não tente ser quem você é. Tá? Perfeito. Preste atenção, hoje, as pessoas que mais viralizam são aquelas pessoas simples que muitas vezes não falam corretamente, não tem nem tanto embasamento, não se preocuparam em fazer uma superprodução, nada. Inclusive, algumas redes sociais, elas dão preferência para conteúdos mais espontâneos e naturais. Se o conteúdo for muito editado, ele não viraliza. Eu imagino. Sabe? Eu imagino. O TikTok, por exemplo, é assim. O conteúdo, quanto mais ele parecer natural... E antigamente não era uma questão de algoritmo. Antes era uma questão mesmo de criação de um clima ali, de um personagem junto com o público. Lembra a história dos blogueiros que ficavam no quarto gravando vídeo, né? Os youtubers sempre tinham um quarto. Muitas vezes aquele quarto era um estúdio de gravação, era um cenário. Não era nem o quarto da pessoa. Sim. Mas era para criar aquela empatia com o público que está assistindo e passar uma ideia de naturalidade que não existia. Então, e era roteirizado, o cara ensaiava, era praticamente um ator, mas dava a impressão que era só um adolescente no quarto falando. E não era. Então, hoje, na verdade, essa questão da naturalidade é muito importante. As pessoas querem ter uma conexão com você. E aí você vai criar públicos diferentes. O meu público não é o mesmo que o teu, não é o mesmo que o do Gustavo Gayer, não é o mesmo do Nicolas. Não tenta copiar, não tenta ir lá na rede do Olímpio e fazer igual ele, porque teu público não vai funcionar. Você não tem. Quando eu comecei a acertar nesse formato que eu faço hoje, quem conhece o meu Instagram sabe o tipo de vídeo que eu faço. Cada um tem sua característica. Eu gravo ali no Chroma Key, eu comentando algum vídeo, daí eu faço uma abertura, falo uns 30 segundos, depois eu faço o vídeo rolar, faço algumas reações. Você não tem ideia da quantidade de gente famosa que começou a tentar me imitar. Não funcionou, não conseguiram e desistiram e pararam. Então, não que esse vídeo de react que eu faço seja invenção minha. Tem muita gente que faz esse tipo de vídeo. Mas no estilo que eu faço, eu acabei criando uma identidade, mas que funciona para mim porque eu faço com naturalidade. Ali sou eu mesmo, fazendo careta, tirando o sarro. Ou seja, você pode zoando. se espelhar nos canais do mundo polarizado, você pode se espelhar em outros canais, porém não copiar. Se aquilo for espontâneo teu, você pode fazer parecido. Mas se quer um exemplo de como a cópia fica ridícula, são os vídeos que as pessoas estão tentando fazer igual do Nicolas Ferreira agora com fundo escuro. Sim, sabe? Então, daí vai lá o Nicolas Ferreira, faz aquele vídeo com aquela produção e tudo mais da cabeça dele, que também não é nada de novo, aquele tipo de vídeo sempre teve gente, mas o dele explodiu. Aí vem a menina, vem a Erika Hilton lá e faz, segundo o Gilmar Mendes, agora dá para chamar ela de homem. Eu não falaria isso porque eu não sou Gilmar Mendes, não tenho o poder do Supremo Tribunal. Mas o Gilmar Mendes disse que dá para chamar ela de homem. Mas vai a Erika Hilton e grava um vídeo lá com fundo escuro e não sei o quê. Daí vem o Lindenberg Faria e tenta fazer a mesma coisa. Cara, fica ridículo. Fica ridículo. Então, não tente ser o cara que você não é. Tá? Busca o teu formatão. Se é aquele... Tem cara que viraliza gravando vídeo no carro. Sabe? Sim, verdade. Às vezes é uma brincadeira. E é sempre o mesmo cara. Daí é legal sempre você mudar alguma coisa no vídeo, porque senão as pessoas vão achar que é o mesmo que já assistiram e não vão assistir de novo. Então, se não é o cenário, a roupa, pelo menos, né? Sim. Teve uma época, Carlise, que eu fazia vídeos ainda no tempo do marketing digital. Eu gravava um dia só os vídeos da semana toda, para durante a semana eu poder ficar com outras atividades ali dos meus cursos. Então, eu comprei umas 20 camisas xadrez. Na época, eu usava muita camisa xadrez, que era moda. E eu tinha ido para os Estados Unidos e comprei umas camisas bonitas, assim. E eu tinha uma de cada cor. Aí você ia trocando as camisas. E eu tinha no meu estúdio um armário com todas as camisas. Então, eu gravava um vídeo, ia lá, corria, trocava a camisa, sentava, gravava outro vídeo. Claro. E daí eu fazia as capas com as camisas diferentes. Porque daí a pessoa falava, opa, esse é outro vídeo. Esse é outro vídeo. Esse é outro vídeo. Então, esse tipo de hackzinho, assim, a pessoa pode fazer que ajuda um pouco. Mas tenta... Lógico, o cenário faz diferença.
a roupa vai gerar credibilidade. Dependendo do teu objetivo com o vídeo, você tem que se preocupar com elementos diferentes. Ou seja, tem coisas que exigem uma postura. Que exigem uma postura. Então, para a gente resumir, daria para a gente dizer que, primeiro, você tem que criar a sua identidade. Isso. Né? Você pode até se inspirar, mas ter a sua identidade nas redes sociais. Isso. Não ligar muito para críticas, mas observar os feedbacks. Isso. E também a gente ter esse direcionamento de esse cuidado também com o conteúdo, o preparo do conteúdo, a dedicação, né, que é um processo, e também testando as redes sociais. Falta mais algum requisito aí para que as nossas filiadas, as nossas mulheres que já foram candidatas e que vão ser candidatas aí possam receber do professor Olímpio? Então, estudar muito, tá? E fazer vídeo com frequência também. Então, a frequência é importante. Não adianta fazer um vídeo hoje, daí fazer outro daqui a 15 dias. Para você conseguir pegar o algoritmo ali e 1 hora explodir, viralizar, é legal ter, se forem vídeos curtos hoje para começar, o melhor é vídeo curto. Vídeo curto. Até 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Tá? É um recado rápido. Eu tento gravar os meus vídeos, principalmente ali para o Reels e para o Shorts, no máximo 1 minuto e 30. Antes eu fazia com 59 segundos, mas é muito difícil falar em 59 segundos e passar alguma mensagem que vale a pena. Então, daí foi bom que eles ampliaram um pouquinho o tempo. Dá para fazer até em 3 minutos, mas a ferramenta não entrega a partir de 1 minuto e meio mais com a mesma quantidade do que de 3. A não ser que você caia na sorte de fazer um conteúdo excepcional que as pessoas gostem e elas façam viralizar. Daí a questão de estudar. As pessoas acham também que parece que tudo está da cabeça da pessoa. Nossa, esse cara é muito inteligente. Ele vai lá e ele senta assim, ele fala em 30 segundos um assunto sensacional. Ele falou bem o que eu pensava. Eu não sou inteligente assim, né? Não. Cara, às vezes eu demoro 2 horas para fazer um vídeo de 1 minuto e meio. Sim. Então, eu tenho que ler, eu tenho que estudar aquele assunto, eu tenho que buscar. Outra, por favor, embasem o conteúdo, busquem a fonte, entendam se aquilo é real. Não saem falando qualquer besteira, não faça fake news. Meu Deus do céu, eu recebo, Carlise, no WhatsApp, no Instagram. No Instagram, assim, meu Deus, as pessoas me mandam. Crime, hein, gente? É o dia inteiro. Tá? E fake news não é uma questão de ser de esquerda ou ser de direita. Primeiro, tem muita fake news de esquerda plantada para jogar casca de banana na direita. Né? E tem gente que é sensacionalista, ou tem gente que tem ideia errada mesmo. Né? Eu vejo muita gente que vem comentar: Olímpio, eu acho que não sei o que, que o fulano, beltrano, E daí, naquele achismo dele, ele produz o conteúdo em cima do achismo. Eu vejo assim, nossa, nós temos tanta coisa para conversar. Mas, Olímpio, eu quero já deixar claro aqui um convite para você, que você volte, porque nós temos que falar ainda muito mais, né, sobre fake news, sobre difamação, sobre violência digital. Acho que é muito importante a gente falar. Nós temos mães, né, que sofrem com os filhos nas escolas aí com violência digital. Nós temos candidatas que sofreram e sofrem violência digital, porque ainda algumas pessoas pensam que política não é um espaço para mulheres. Então, assim, eu já quero fazer um convite para que fique marcado aí um próximo podcast. Vamos sim. E também, em breve, podemos contar aqui as nossas filiadas Já, vamos contar. O professor Olímpio vai nos presentear, o PL Mulher Paraná, com um curso completo sobre marketing digital. Olímpio, faça as tuas considerações finais aí. Passamos já de 1 hora aí da nossa conversa, uma conversa que fluiu super bom, assim, uma conversa legal. Eu tenho certeza que as nossas filiadas estão muito assim, que pena, já acabou, né? Mas assim, nós prometemos para elas que vamos trazer mais conteúdos aí com o professor Olímpio. Legal, e vamos fazer também esse workshop ali para treinar o pessoal, né? Nós precisamos hoje ter mais mulheres na política, isso é uma necessidade do partido e da sociedade, né? Trazer essas pessoas que têm coisas para agregar hoje no mundo político, dar uma limpada, tirar essas raposas velhas aí da política, né? Trazer gente nova, gente honesta, gente com ideia, com boa vontade de trabalhar. Mas para isso nós precisamos preparar essas mulheres.
E eu quero fazer parte dessa preparação. Eu tenho aqui um compromisso com a Carlise. Nós vamos fazer o treinamento. Já estamos pensando, inclusive, muito além de 2026, 2028, criar uma base realmente de líderes dentro da política para que essas pessoas possam atuar, seja nos bastidores da política, seja na comunicação, seja como um cargo eletivo, mas que consigam realizar os seus sonhos aí dentro desse ambiente e bem preparadas, bem capacitadas para isso. Legal, Olímpio. Obrigada pelo teu apoio, obrigada pela tua presença no podcast do PL Mulher. E vamos deixar marcado aí um novo podcast de violência digital, para falar um pouquinho sobre violência digital. Nossa, Olímpio, gente, tem tanta coisa aqui que a gente pode explorar esse homem que vocês vão ficar encantados. Obrigada de coração e seja bem-vindo ao podcast do PL Mulher, que aqui também é sua casa. Valeu. Muito obrigado.